Olá pessoal, vamos aí a mais uma videoaula de Geometria Analítica Vetorial, capítulo 9 aí do livro de Paulo Boulos, produto escalar, só que num recorte bem específico lá que trata de projeção ortogonal, tá bom? Então na verdade nós vamos trabalhar com projeção ortogonal nessa aula. Então imagine essa figura aqui. Vamos tentar definir alguns elementos aí e algumas relações, tá? Então, ela mostra um caso particular em que o vetor U é OA, como você pode ver aqui, né? OA é o vetor U. O vetor V é OB, certo? E eles são vetores não nulos que formam um ângulo agudo de medida θ radianos. E C, esse camarada aqui, é o pé da perpendicular por B. Então, passando por B aqui, você tem aqui o C, que é o pé da perpendicular, em relação à reta OA. Tá bom? O vetor P, que é OC, esse vetor aqui, eu vou até pintar ele de vermelho. Então, esse vetor aqui é chamado de projeção ortogonal, tá bom? De V sobre U. Qual que é a ideia aqui? A ideia é, assim, ilustrativamente, é como se esse vetor V, imagine que ele seja um objeto, um pedaço de madeira, alguma coisa do tipo. Isso aqui, se fosse um assoalho, essa reta na base, você iluminaria. Claro que é só uma ilustraçãozinha aqui, tá? Para ajudar no sentido da projeção, do que seja projeção. Então, imagine que você ilumina verticalmente essa vara, entendeu? Esse pedaço de madeira. E ela vai projetar uma sombra aqui no assoalho. Essa sombra, portanto, é a projeção. Projeção de V sobre o vetor U. Ok? Então é isso que a gente quer calcular. É isso que a gente quer definir. Ok? P é paralelo a U. Está na mesma direção. Certo? P é ou é um prolongamento de U, ou ele é um vetor menor do que U, mas na mesma direção de U. Então ele é paralelo a U. E outra coisa interessante, dentre todos os vetores paralelos a U, parece ser P o único para o qual o vetor V menos P, isso aqui é V menos P, tá bom? V menos P, esse vetor que vem daqui de baixo até lá em cima, que é o CB. Então, esse vetor P é o único tal que V menos P vai ser ortogonal a U. Vai dar esse vetor vertical aqui, que é necessário que ele exista. Tá bom? Então, uma versão alternativa dessas ideias é a decomposição de V como uma soma de duas parcelas, P e Q. Ou seja, o seu vetor V, na verdade, é o vetor projeção, né? Isso, P mais esse vetor aqui que a gente chama de Q. Esse vetor vertical, CB, mais Q. Então, essa é a definição do vetor V também, sendo o P a projeção dele. Tá certo? Então, aqui a primeira parcela, que é o P, é paralela, não é isso? O primeiro vetor é paralelo a U. E o segundo vetor é ortogonal a U. Forma um ângulo de 90 graus. Então, esse vetor P paralelo a U, o vetor Q perpendicular a U. Isso está melhor definido até nessa expressão aqui, nessa definição. Seja U um vetor não nulo, dado V qualquer, o vetor P é chamado projeção ortogonal de V sobre U. E indicado, que interessante, ó, essa indicação, a nossa escrita vai ser assim, ó. Projeção do vetor V sobre o vetor U, tá bom? Assim que a gente escreve. E essa projeção satisfaz esses dois itens. Essa projeção é paralela ao vetor U. E o vetor V menos essa projeção. E o vetor V menos essa projeção é perpendicular ao vetor U. Certo? Que é, em outros termos, isso aqui, ó, V. Então, esse aqui é o P. E esse P, que é a projeção, é paralela a U. Esse aqui é o vetor
Esse aqui é o vetor Q, que ele é perpendicular a U. Certo? V menos projeção de V sobre U, ou menos Q, ou menos, desculpa, V menos P, que vai dar esse vetor aqui, o Q, tá bom? Mas aí a gente já vai aqui dar prosseguimento e a gente já vai analisar a expressão que calcula então essa projeção, tá? Peço que você olhe no livro para mais detalhes sobre a demonstração disso aqui. Nós não vamos fazer nessa videoaula, tá? Então, nosso contexto aqui é trabalhar já mais objetivamente, certo? Os conceitos. Então, você vai dar uma olhada lá, não é complicado isso aqui de entender, tá bom? Então, você vai dar uma olhadinha lá e entender por que que essa formulação ela é coerente, tá bom? Mas de modo que a gente tem a projeção de V sobre U da seguinte maneira, tá? Ele é o produto escalar de U por V, dividido pela norma de U ao quadrado. Isso pelo próprio vetor U. Na verdade, isso aqui se comporta como um lambda, não é isso? Porque a gente sabe que a projeção ela é paralela a U. Então, a projeção nada mais é, de V sobre U, nada mais é do que um lambda U. Porque ou o vetor U, aqui ó, ilustrativamente, a gente tem o V, a gente tem o vetor U aqui, tá certo? A projeção, ou o vetor P é aqui, ele é menor do que U, e esse lambda é menor do que 1. Ou pode existir um outro caso em que o vetor U seja bem pequeno aqui, e a projeção P exige que essa projeção seja maior do que U. E aí o lambda seria um valor maior do que 1. Mas de todo modo a projeção é um lambda U qualquer. Tá bom? Um lambda aí U. Só que esse lambda, então, o que a gente está fazendo é definir esse lambda, essa constante aí, esse valor, como encontrar esse valor. Então, a definição dele é essa. Então, V vezes U, produto escalar, não é isso? Dividido pela norma de U ao quadrado. E isso aí, então, você multiplica o vetor U, então você encontra o vetor projeção. Nota que isso aqui, no final das contas, é um vetor, tá? O produto escalar, o resultado é um número real. A projeção é um vetor, tá bom? Você está buscando aí encontrar um vetor. E a expressão da norma, a norma da projeção, então é isso aqui, ó. Só você tirar a norma de todo mundo aqui. Quando tirar essa norma aqui, você vai cortar uma norma com uma norma aqui de baixo. Então vira essa expressão, essa a única diferença. E é claro que aqui o produto escalar vira uma norma também, tá bom? Um módulo em módulo. Isso aí sempre positivo, seria essa a ideia. Ok? Então mostrado aí a formulação, agora vamos fazer um exemplo aqui, tá? Dada a base ortonormal B e JK, sejam U igual a 2i menos 2j mais k e V igual a 3i menos 6j. Nota que o vetor U e o vetor V estão na base B, não é isso? Então, eles na base B, considerando na base B, esses vetores são simplesmente isso aqui, ó, dados por essas coordenadas. Vetor U, 2 menos 2 e 1, e o vetor V, 3 menos 6 e 0, porque não tem K aqui, tá bom? Então, a partir ali, o que ele quer? Obtenha a projeção ortogonal de V sobre U. Projeção ortogonal de V sobre U. Que é dado pelo quê? Essa formulazinha tem que decorar, tá bom? V vezes U, norma de U ao quadrado vezes U. Tem que saber essa formulazinha, tá? Quem que é o produto escalar? V por U. Então vamos fazer lá, rapidinho, só multiplicar V por U, tá bom? Primeira coordenada pela primeira, mais segunda pela segunda, mais a terceira vezes a terceira. Então 3 vezes 2, 6, mais 6 vezes menos 6 vezes menos 2 dá 12, mais 0 vezes 1, 0.
norma de U ao quadrado. A norma de U foi definida aí em aulas anteriores da seguinte maneira. Você pega as coordenadas que você tem lá, tá bom? E eleva ao quadrado dentro da raiz. Isso aqui é a norma. Agora, uma vez que você quer o quadrado, você vai tirar essa raiz. Então, vai ficar só isso aqui. Então, na verdade, essa norma de U ao quadrado vai ser... Primeira coordenada de U é 2. 2 ao quadrado, 4, mais. Segunda coordenada de U, menos 2 ao quadrado dá 4 também. Terceira, 1. 1 ao quadrado dá 1. Então, 8 e 1, 9. Então, aqui, ó, norma de U ao quadrado é 9. Vezes o vetor U, vamos colocar aqui o vetor U, que é 2, menos 2 e 1. É 6 mais 12, 18 sobre 9, vezes 2 menos 2 e 1. Simplificando isso aqui dá 2 vezes 2 menos 2 e 1. Por fim, finalmente a projeção de V sobre U vai ser igual a esse vetor aqui. Multiplica, não é isso? Multiplicação por escalar. Nota que não é multiplicação, não é produto escalar, porque não é entre vetores, é entre uma constante e um vetor. Então, é a multiplicação por um escalar. Então, vai dar o vetor 4 menos 4, 2. Pronto. Esse aqui é o vetor projeção de V sobre U. Ok? Agora, vamos para a parte B aqui. Parte B é o seguinte. Você vai ter que encontrar um vetor Q tal que V igual a P mais Q. Aqui, ó. Determine P e Q. Você vai determinar P e Q. Só que o P a gente já tem. Esse vetor P é a própria projeção de V sobre U. Então, a gente já tem. Então, determine P e Q. P já tem. Tais que V é igual a P mais Q. Sendo P paralelo e Q ortogonal a U. Tá? Então, o vetor P é dado por projeção de V sobre U, que é igual a gente já fez ali, não é isso? Menos 4, menos 4 e 2. Pronto. O vetor Q, que é o que a gente está interessado agora, pode ser encontrado. Pode ser encontrado ou calculado. Encontrado assim, ó, por essa própria expressão aqui, ó. O vetor V a gente já tem quem é. Isso aqui, ó, já foi dado. 3 menos 6, 0. 3 menos 6, 0. O vetor P a gente já calculou. 4 menos 4, 2. E só falta aí o vetor Q. Então, Q vai ser esse vetor menos esse aqui. 4 menos 4, 2. Portanto, o vetor Q vai ser igual a 3 menos 4 menos 1. Menos 6 menos mais 4 dá menos 2. E 0 menos 2 menos 2. Pronto. Aqui o vetor Q. Vetor Q, o vetor P é esse aqui, já foi dado. E está respondida a alternativa B aí. Tá bom? Então é isso. A gente fica por aqui. Essa videoaula foi para mostrar aí um resumo de projeção ortogonal, um conceito importante, tá bom? Peço que vocês olhem lá no livro mais exemplos, tá bom? E façam algumas outras atividades. E também vejam, seria interessante ver a demonstração de como surge aí a formulação, o modelo aí para calcular a projeção de V sobre U. Tá certo? Então é isso aí, até a próxima aula.